Salve, salve pessoal, tudo bem? Retornamos aqui para a nossa segunda aula na especialização em Direito Notarial e Registral e na nossa aula, no nosso módulo aqui sobre teoria geral do Direito Notarial e Registral. A gente encerrou a aula anterior falando sobre o horário de atendimento dos cartórios e agora nós vamos passar para o artigo 5º, que traz a nomenclatura, o nome daquelas pessoas que exercem a atividade notarial e registral. Então, a gente tem a afirmação aqui, quero que vocês prestem atenção, depois vou dizer o porquê, que os titulares de serviços notariais e de registro são os tabeliães de notas, tabeliães e oficiais de registro de contratos marítimos, tabeliães de protesto de títulos, oficiais de registro de imóvel, oficiais de registros de títulos e documentos e civis de pessoas jurídicas, oficiais de registros civis das pessoas naturais e oficiais de registro de distribuição. Logo, a gente tem aqui a nomenclatura tabeliães destinadas aos profissionais que trabalham com a especialidade notas, com a especialidade protestos e também com a especialidade de contratos marítimos, que são pouquíssimos cartórios aqui no Brasil, acho que são 3 ou 4, se eu não me engano, e para os contratos marítimos a gente tem a atipicidade de chamá-los de tabeliães e oficiais de registro, porque esses profissionais exercem funções híbridas, beleza? Então, tabeliães e oficiais estão aqui embaixo, as demais especialidades. Quero chamar a atenção de vocês para uma situação que eu noto muito erro, tá? Em vários profissionais, inclusive super bem capacitados, que falam que o plural de tabelião é tabeliões. Tá? Eu já ouvi muita gente boa falando, os tabeliões são tal coisa. Plural de tabelião é tabeliães, como está aqui, ó. Cuidado, viu, pessoal? Esse tipo de errinho numa prova, sei lá, num exame oral ou numa prova escrita, você fala tabeliões, você acaba com o teu concurso. E aqui eu sinalizei quando comecei a ler o artigo com vocês a menção ao artigo 5º, que fala nos titulares, né? Agora, a pergunta que eu faço para vocês, somente os titulares podem ser chamados de tabeliães e oficiais? E como é que fica a situação na vacância do cartório, que aí você tem os designados ou os interinos? Tem gente que prefere chamar de designado, tem gente que prefere chamar de interino. Esses profissionais não podem ser chamados de tabeliães e oficiais? E me parece que essa palavrinha titulares aqui, ela não foi observada muito tecnicamente pela lei. Por quê? Porque tanto faz se o sujeito é titular ou designado, ele é tabelião e ele é oficial. Beleza? Então, se você tiver um cartório vago, e nesse cartório você tem o designado ou o interino, cada um chama de um jeito, você pode sim chamar esse profissional de tabelião e de oficial. Falando em vacância de serviços notariais e de registro, e falando em interinos designados, eu quero fortemente recomendar que vocês leiam a resolução número 80 do CNJ, que é a resolução que trata dessas figuras. Figuras que se assemelham bastante aos notários e registradores em vários aspectos, mas eles têm uma limitação muito forte prevista aqui no artigo 3º, parágrafo 4º, que eu vou ler para vocês. Aos responsáveis pelo serviço que tenham sido designados interinamente, na forma deste artigo, é defeso contratar novos prepostos, aumentar salários dos prepostos já existentes na unidade, ou contratar novas locações de bens móveis ou imóveis, de equipamentos ou de serviços, que possam onerar a renda da unidade de modo continuado. Cuidado com isso aqui, já vou explicar para vocês. Sem a prévia autorização do respectivo tribunal a que estiver afeta a unidade de serviço. Todos os investimentos que comprometam a renda da unidade vaga no futuro deverão ser objeto de projeto a ser encaminhado para aprovação do respectivo Tribunal de Justiça. Então,
Artigo 3º, parágrafo 4º, fala que o designado interino, para assumir alguma despesa que onere de modo contínuo, aqui a palavra, modo continuado, de modo continuado a unidade, ele designado, ele interino, tem que ter prévia autorização do juízo corregedor permanente. Beleza? Então, vai contratar um funcionário, autorização. Vai contratar uma prestação de serviço de um software para sistemas de cartórios, autorização. Vai mudar o prédio do cartório e firmar um contrato de locação, autorização. Qual que é a razão de ser disso aqui? Não onerar excessivamente a unidade, desestimulando a sua escolha em concursos futuros. Esse é o plano aqui. Agora, quero afirmar que não é toda despesa que vai depender da intervenção do juízo corregedor permanente. Pensa, por exemplo, na compra de caneta, de papel, material de papelaria. Não precisa de autorização. Então, são só as despesas que onerem a renda da unidade de modo continuado. E outra coisa, hein? Designado, interino, eles não recebem a integralidade da renda do cartório. Existe o teto constitucional, salvo engano, 90,25% dos ganhos do salário de um ministro do STF. Qualquer coisa acima desse número não fica na mão do interino, normalmente é depositado num fundo gerido pelo Estado ao qual ele está submetido, onde ele exerce a delegação. Tá? Então, essa ideia do teto, ela existe para os interinos, para os designados a longa data. Eu não gosto dessa ideia, não é o campo aqui da gente discutir o porquê, pelo nosso tempo exíguo, mas para mim, tabelião e oficial é tudo a mesma coisa, não importa se você é titular ou designado. A renda teria que ser, sim, integralmente do interino ou do designado, mas essa discussão a gente pode ter num outro momento. Eu quero só aproveitar a oportunidade para dizer para vocês, eu sei que tem muita gente aqui que presta concurso público e criou-se no meio dos concursos públicos um certo mito de que todo e qualquer interino, todo e qualquer designado é uma figura ruim, é uma figura a ser temida, é uma figura que vai dar trabalho, aí entre aspas. E olha, gente, não é nada disso, viu? A gente tem qualquer profissional, qualquer ramo, né? Tem o bom e o mal profissional, beleza, mas existem interinos que são profissionais da melhor qualidade. Eu mesmo, nos cartórios de Campos do Jordão, eu sou tabelião atualmente em Itacoaquecetuba, mas eu fui tabelião em Campos do Jordão por muito tempo, e os dois interinos que eu encontrei, tanto em Campos do Jordão, que é uma cidade turística muito famosa no Brasil, talvez até vocês conheçam no estado de São Paulo. Se não conhece, venham conhecer, é uma cidade linda de inverno, para quem gosta, né, de frio como eu. E hoje, tanto em Campos como hoje em Itacoaquecetuba, que foram os meus cartórios, eu me deparei com designados excelentes. Tá bom, pessoal? Então, vamos perder um pouco essa ideia que, designado, eu vou chegar mandando embora. Imagine, ele vai me dar muito trabalho. Calma, avalie as pessoas. Dê uma oportunidade para o ser humano. Tem muita gente pré-julgando, muito aprovado em concurso público, que fala, eu não vou ficar com ninguém, porque ninguém presta aqui. Como é que você sabe? Você trabalhou com alguém? Você deu uma oportunidade para alguém? Às vezes as pessoas não trabalham bem por falta de uma liderança adequada, que vai ser a sua, se Deus quiser, em breve, aí para quem está querendo concurso público. Tá? Então, cuidado para não sair pré-julgando os designados, enfim, é algo que acontece bastante. Um outro provimento importante dentro dessa matéria é o provimento número 77 do CNJ. Ele dispõe sobre a designação do responsável interino pelo expediente, e aqui o artigo 2º fala que, declarada a vacância da serventia, as corregedorias designarão o substituto mais antigo para responder pelo expediente. E a designação, esse parágrafo 2º, que é uma novidade trazida pelo provimento. A designação de substituto para responder interinamente pelo expediente não poderá recair sobre parentes até 3º grau do antigo delegatário ou de magistrados do tribunal local.
Tá? Então, qual que é a novidade do provimento 77? Impedir a designação para parentes de até terceiro grau do antigo delegatário. Tá? Então, é muito comum que tabeliães e oficiais se cerquem de pessoas de confiança, irmãos, primos, enfim, tios, tem pai, mãe. A pessoa leva pessoas de sua confiança para trabalhar no cartório e nomeia como substituto. Em caso de vacância, esses até de terceiro grau, né, o primo, a gente citou o primo aqui, poderia, mas até terceiro grau não pode ser nomeado como designado. Tá? Lembrando sempre, né, pessoal, aqui a gente falou que, olha, as corregedorias, elas designarão o substituto mais antigo. Agora, não vamos nunca perder de vista que uma palavrinha que tem tudo a ver com a designação, que está aqui um pouco apagada, é o que? Eu vou escrever aqui para gravar bem para vocês. Ó. Designação é confiança. Essa é a palavra de ordem quando a gente fala em designação e interinidade. Confiança. Se não tiver confiança, não há obrigação de nomear. Tá? Se não há confiança de que o substituto mais antigo vai exercer um bom trabalho, não há obrigação, não há direito adquirido a ser designado. Aliás, a designação ela pode cessar a qualquer momento. Por quê? Porque não há necessidade de um processo administrativo ou de algo nessa linha. Ela é uma função de confiança. Quebrou a confiança, afasta. Bem simples. Bem simples. Legal? Estamos numa especialização e essa especialização nos permite trazer algumas coisas um pouco mais históricas, avançadas. E antes da gente falar dos tabeliões de notas dos notários, eu trago esse texto aqui que foi retirado da exposição de motivos da Lei Orgânica do Notariado Francês de 1803. Olha quanto tempo, pessoal! A tranquilidade reclama outros funcionários, conselheiros desinteressados das partes, assim como redatores imparciais das suas vontades, fazendo-lhes conhecer o alcance das obrigações assumidas, redigindo tais obrigações com clareza, conferindo-lhes a natureza de documento autêntico e a força de uma sentença em última instância, perpetuando-lhes a lembrança e conservando fielmente o seu depósito, assim impedindo o nascimento de desacordos entre os homens de boa-fé e tirando aos cúpidos o desejo de, na esperança de sucesso, deduzirem contestações infundadas. Estes conselheiros desinteressados, estes redatores imparciais, essa espécie, olha que bonito isso aqui, de juízes voluntários que obrigam irrevogavelmente as partes contratantes, são os notários. Esta instituição é o notariado. Eu gosto muito desse texto, porque ele traz duas palavrinhas aqui que eu acho que tem muito a ver com a atividade, que são os tais dos conselheiros desinteressados. Hoje você vai até um cartório, normalmente um cartório de notas, e você tem uma assessoria jurídica, conselhos jurídicos gratuitos. Quantos balcões de cartório não viraram fontes de consulta da população? Pô, eu tenho esse caso aqui, o que eu faço, o que eu não faço? Muito legal assumir essa função de conselheiro jurídico. E essa função, ela está externada um pouquinho aqui nesse texto. Por que eu trouxe esse texto? Porque os artigos seguintes da Lei 8935 que a gente vai avaliar são os artigos 6 e 7. O artigo 6 fala que aos notários compete 1. Formalizar juridicamente a vontade das partes, dar forma jurídica. 2. Intervir nos atos e negócios jurídicos a que as partes devam ou queiram dar forma legal ou autenticidade, autorizando a redação ou redigindo os instrumentos adequados, conservando os originais e expedindo cópias fidedignas do seu conteúdo. Então, o inciso 1º fala em formalização de vontade, o 2º nessa intervenção dando forma legal, redigindo os atos notariais adequados, e uma outra competência bem bacana dos tabelinhos de notas é a competência de autenticar fatos. Vejam que aqui
o artigo 6º fala somente em compete. Por que eu estou falando isso? Porque o 7º fala que aos tabeliões de notas compete com exclusividade. E essa diferencinha aqui, vira e mexe, é indagada em concurso público, viu? Então, artigo 6º compete, artigo 7º compete com exclusividade. E aqui essa competência em tese exclusiva, ela elenca atos notariais mais específicos. Lavrar escrituras e procurações públicas, lavrar testamentos públicos e aprovar os cerrados, lavrar atas notariais, reconhecer firmas e autenticar cópias. Por que eu falei para vocês, pessoal? Não sei se vocês repararam, né? Não sei se vocês estão atentos aqui ao que eu estou falando, mas eu falei que os tabeliões de notas têm essas competências em tese exclusivas, porque aqui tem alguns atos notariais que não são de competência exclusiva dos tabeliões de notas na maioria dos estados do Brasil. Pegando São Paulo como parâmetro, que é um parâmetro que se repete Brasil afora, procuração, reconhecimento de firma e autenticação são atos notariais praticados também por oficiais de registro civil das pessoas naturais. Então, não há exclusividade, apesar da Lei 8935 trazer essa palavrinha aqui, exclusividade, essa exclusividade não é verdadeira. Por quê? Porque exclusivo é algo que somente um profissional pratica, que no caso seria o tabelião de notas. E não é o caso, tá? Não é o caso definitivamente. Por quê? Porque a gente tem aqui 3 atos que eu mostrei para vocês, não praticados por outros profissionais que são os oficiais de registro civil das pessoas naturais. Então, essa exclusividade, como eu costumo brincar, ela é não tão exclusiva assim. 2 artigos importantes inerentes ao tabelião de notas. É livre a escolha do tabelião de notas, qualquer que seja o domicílio das partes ou o lugar da situação dos bens, objeto do ato ou negócio. Mais uma vez aqui eu vou trazer aquela palavrinha escrita há pouco, que é a palavrinha confiança. Por que é livre a escolha do tabelião de notas? Porque ele é um tabelião, um profissional cuja confiança é a marca registrada. A quem você vai confiar a vontade de fazer o seu testamento, as suas declarações de última vontade? Aquele indivíduo que você tenha segurança, né? Confiança. Confiança é a palavra de ordem. Por isso que o tabelião de notas é o único. Se você for pegar ali no artigo 5º todos os tabeliões oficiais, o único que não tem a territorialidade como marca no quesito escolha, é o tabelião. Então, você pode escolher o tabelião que você quiser, desde que, e aqui o artigo 9º é super importante, não podemos ler o artigo 8º isoladamente, mas o artigo 9º fala que o tabelião de notas não poderá praticar atos do seu ofício fora do município para o qual recebeu a delegação. Agora, nessa questão existem os códigos de normas, eles regulam o que são esses atos não praticáveis, tá? Então existem atos acessórios que podem ser praticados fora do município na maioria dos estados. Então, em cada estado você vai ter que olhar e avaliar o que pode ou não ser feito, mas a prática do ato em si tem que ser no município para o qual o tabelião recebeu a delegação. Vejam que esse perfil de discussão tende a acabar daqui a um tempo. Por quê? Porque hoje já existem estados no Brasil que admitem a assinatura digital de atos notariais, a assinatura eletrônica da casa do sujeito. Então não tem mais aquele lance de ir até o cartório. Você coloca ali o seu token no computador, se identifica no mundo virtual ou usa uma outra maneira de identificação e aí você não vai falar em ida ao cartório. E por fim, eu quero trazer para vocês a distinção entre atos notariais protocolares dos extraprotocolares. Eu sinalizei aqui o extraprotocolares. Ato notarial protocolar é aquele que deixa uma marca nos arquivos do cartório. Exemplo, escritura, procuração, testamento, ata notarial. Você tem uma marca no livro de notas. Ato notarial extraprotocolar não deixa marca. Exemplos, o reconhecimento de firmas e autenticação. Leiam esse artigo aqui, Ata Notarial em Sistema Protocolar, do Felipe Leonardo. Ele aborda muito bem a distinção entre um
e outro. Aliás, olha eu aqui, né? Olha o que é não mexer adequadamente na lousa. Eu estava assinalando aqui para vocês com a imagem em mim, mas tá aqui, ó, pessoal, protocolar, extraprotocolar, já expliquei a diferença. E aqui o artigo que eu recomendo a leitura é uma distinção valiosa e que cai bastante em concurso público. Com essa informação, a gente encerra mais uma aula e retornaremos em breve com outros conteúdos. Obrigado.